E seus filhos, estão sabendo que tem uma pandemia por aí? Essa é uma pergunta que tem chegado muito para mim, é como lidar com as crianças nessa época de pandemia. Como falar, como não falar, o que dizer, se a gente deve poupar as crianças, se não deve, se a gente deve mediar ali o que elas veem ou não, se abre tudo de uma vez. A gente vai conversar sobre isso hoje, mas não se esquece de dar aquele clique aqui no sininho, ligar os alertas, deixar o seu like para a gente continuar conversando sobre esses e outros assuntos até dessa própria pandemia. E aí? É uma dúvida pertinente, né? Como que a gente deve cercar as crianças nesse momento? Será que a gente deve assim fingir que não está acontecendo nada? Será que a gente deve mostrar tudo para elas? Bota lá no Jornal Nacional, abre o Estadão para elas verem. Como que será a melhor postura? O que eu tenho respondido é um pouco o que a gente faz quando a criança pergunta sobre sexo, né? Quando ela quer saber ali alguma coisa, ou ela chega com aquelas perguntas meio cabeludas, e agora como é que eu falo para o meu filho desse assunto? Como é que eu abordo com a minha filha essa situação, essa temática? Sabe qual é o truque que a gente sempre usa e que muitas vezes ajuda bastante? É devolver a pergunta. Então a criança vem lá com uma pergunta: mamãe, da onde que eu vim? Ou às vezes perguntas, né, mais elaboradas, e aí a gente devolve a pergunta: o que você acha? O que você já ouviu? O que te falaram? Da onde você tirou essa dúvida? Por que você está com essa dúvida? Quando você devolve a pergunta, a criança responde e você já sabe da onde você está partindo. Porque às vezes a criança vem com uma dúvida muito simples e ela tem uma concepção ali muito ainda inicial do assunto, e não adianta você vir com um tratado, né, de fisiologia humana, de reprodução, porque não é nem essa dúvida que a criança está, não é essa a base da onde ela parte, ela não está pronta para receber essa complexidade toda. Então, quando você devolve a pergunta e deixa a criança falar, você ouve e aí você calibra mais ou menos o tipo de resposta que você vai dar. Então isso serve também para o coronavírus, né? A criança pode perguntar: pai, vai todo mundo morrer? Ou mãe, todo mundo vai ser infectado? Ou pai, até quando a gente vai ficar nessa situação? A gente nunca mais vai para a escola? Enfim. As dúvidas são muitas, você sabe aí aquilo que o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, enfim, tem te perguntado. E aí a gente devolve a pergunta, né? O que você acha? O que você ouviu falar? Onde que você ouviu falar sobre isso? Porque as crianças são espertas, né? As crianças sabem que tem uma pandemia por aí, elas sabem que tem um bicho solto que é o coronavírus, elas sabem que tem uma doença nova que é a Covid-19, enfim, elas vão reproduzindo isso que elas ouvem a gente falar, só que nem sempre elas têm o discernimento, enfim, né, pleno de tudo isso que está acontecendo. Então a gente precisa compreender a compreensão delas. A gente precisa se aproximar do saber que elas já têm para aí a gente conseguir adequar. Então devolve a pergunta para a criança para você saber do que ela está falando. Às vezes ela só quer saber até quando vai a lição de casa, às vezes ela já está com saudade da escola, às vezes ela gostou e não quer não ir na escola nunca mais, enfim. E a gente vai falando aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. A gente não tem que ter medo também de falar para a criança: olha, isso o papai não sabe, isso a mamãe não sabe, a gente vai procurar, a gente vai pesquisar, ou isso ninguém sabe ainda. Tem um monte de coisa dessa doença que a gente não sabe. Esse vírus é novo, essa doença é nova, os cientistas estão descobrindo, os médicos estão descobrindo. A gente pode falar isso também, lógico, adequando sempre a linguagem do discurso, para que a criança fique mais tranquila de que tem coisas que a gente não sabe, e é assim mesmo. E tá tudo bem. Então, é importante a gente ter essa noção, é importante a gente passar essa noção para os nossos filhos. Agora, tem uma coisa que é muito importante a gente saber, e isso é um apelo que eu tenho feito, né? Eu tenho feito um apelo para os adultos, para a gente se manter um pouco mais prudente com relação às informações que a gente recebe, né? Eu digo que a gente tem que fazer um gerenciamento da informação. A gente não pode ficar o tempo todo recebendo informação.
Porque no começo muita gente ficou assim, né? E aí ficava de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, atualizando lista da Itália, lista da China, situação em Nova York, os hospitais no Brasil e etc. Ok, é importante a gente se informar, sim, é importante, mas a gente ficar 100% do tempo recebendo essas informações, recebendo informes de notícias ruins, número de mortos, etc, etc, só vai deixar a gente mais ansioso. Tem muita evidência de que as pessoas que se expõem mais a esse tipo de notícia de tragédia, de morte, etc, têm mais risco de desenvolver de fato um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. As pessoas que mais ficaram vendo reportagem de furacões nos Estados Unidos foram aquelas que mais tiveram risco de ter sintomas de estresse pós-traumático. Então, a gente precisa ter cuidado. A gente se informa, a gente vê as notícias de manhã, de noite, sei lá, um horário que seja mais conveniente, 2 horários que sejam mais convenientes, mas não é bom ficar abrindo toda a mensagem de WhatsApp que você recebe, você abre para ver o que é. E aí vem imagem disso, imagem daquilo, áudio catastrófico. Isso não ajuda você a se proteger, isso não ajuda você a cuidar da sua família, isso só aumenta a sua ansiedade, o que dificulta você cuidar da sua família se você entrar em pânico. Então, a gente já tem que fazer essa mediação, esse gerenciamento com a gente mesmo. Com os filhos, muito mais. A gente não pode deixar os filhos expostos ao noticiário, ao jornal, enfim, a reportagens, ao celular abrindo tudo que é coisa e etc. Não pode. Ah, mas eu vou mentir pro meu filho falar que não tem acontecendo nada? Não, tá acontecendo, tem um bicho aí, tem uma doença nova, a gente tá aqui se protegendo, etc. Mas imagina, se o nosso cérebro tem dificuldade para lidar com essa enxurrada de informações, imagina o cérebro menos desenvolvido, ainda mais imaturo, emocionalmente menos preparado, como o cérebro das crianças. Né? Então, eles não têm a menor capacidade de lidar com esse tanto de informação sobre morte, tragédias e etc. A gente tem sim que poupá-los. Na verdade, a gente tem que fazer uma mediação. Todo o conteúdo que os nossos filhos consomem tem que ser mediado por nós. Sim, dá trabalho, mas você deixa ele assim, vendo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. A gente faz uma mediação, uma filtragem e a gente ajuda as crianças, os adolescentes, enfim, a tomarem conhecimento, a acessarem a informação. A gente senta junto, a gente vê o que dá para ver junto, a gente traduz, e essa mediação ela é fundamental também nos tempos de pandemia, também para o coronavírus. Não é para deixar as crianças expostas a tudo que é informação, porque elas podem ficar sim mais ansiosas ainda do que nós. Muitas vezes as pessoas falam: ah, Daniel, mas o meu filho está muito ansioso com tudo isso que está acontecendo. Só que o seu filho não deveria estar lendo o jornal e não deveria estar assistindo o noticiário. Ah, mas ele não está, e mesmo assim ele está muito ansioso. Então quem está passando ansiedade para ele somos nós. Porque se eles não estão vendo o jornal, se eles não estão vendo o noticiário, se eles não estão vendo as reportagens, o que eles estão vendo? Estão vendo a gente. Estão vendo a nossa reação, estão vendo a nossa postura, estão ouvindo as nossas conversas. Então a gente precisa filtrar também aquilo que a gente passa para os nossos filhos, para que eles tenham uma noção de que precisam se cuidar, mas que também não fiquem desesperados e muito menos doentes com a ansiedade. Então a gente precisa maneirar nessa nossa exposição para que a gente tenha sim a sensação de que tem um perigo no ar, mas que a gente não fique em pânico e nem fique doente e nem deixe os nossos filhos doentes. Então acho que essas são as grandes mensagens. Não ficar abrindo tudo, fazer um gerenciamento da informação que a gente recebe para a gente não ficar ansioso e não transmitir isso para os nossos filhos, não deixá-los expostos a tudo, né? Mas ao mesmo tempo conversar com eles sobre o que está acontecendo. Mas como que eu vou acertar o tom? Ouvindo as crianças, ouvindo os adolescentes. Esse é um exercício que a gente nem sempre faz, né? A gente quer sair falando, mas a gente não dá tempo de eles falarem. Acho que nesses tempos de pandemia, esse é um bom exercício para a gente fazer. A gente ouvir primeiro antes de sair falando. É uma dica importante para esse nosso período de convivência familiar mais intenso, esse período de convivência familiar intensificado. Importante, né? Essa mensagem. Aproveita, manda essa mensagem para o grupo de WhatsApp lá, né? A gente recebe tanta besteira, tanta coisa ruim. Quem sabe uma mensagem assim mais de prestação de serviço, de utilidade pública, não ajuda a manter pelo menos o grupo de WhatsApp mais saudável. Não se esquece de se inscrever aqui no canal que a gente ainda tem muita coisa para conversar.